E hoje tivemos uma notícia que animou os mercados, mas isso pode ser ruim para as criptomoedas nos próximos dias. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Também vou analisar a situação do Bitcoin e comentar sobre os dados que a gente teve hoje. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e aí embaixo vai ter o link da corretora Prime XBT, que é uma das corretoras que eu venho utilizando para fazer operações, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar aí da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, galera. Bitcoin subindo em torno de 1,5%, praticamente parado na região ali dos 24.700 dólares. Mas e aí, qual que é a perspectiva para os próximos dias? Bem, pessoal, primeiro, tá? A situação do Bitcoin aqui está bem incerta. Graficamente, ele está em uma região de resistência, tá? A gente vê que essa região aqui dos 25.200 dólares, ela foi suporte lá em maio de 2022, e ela foi resistência aqui nas últimas vezes que bateu, tá? Então a gente sabe que não é uma região fácil de passar. Tanto é que o Bitcoin tentou ir ali para cima e não conseguiu, tá? Aqui tem força vendedora. E além desse movimento que eu já comentei no vídeo ontem, que eu suspeito aí que tem uma manipulação, né? O CZ joga no Twitter dele lá que vai comprar 1 bilhão e ainda vai lá e compra, né? Ou seja, só ele falando já é capaz de fazer o mercado subir. Fez o mercado dar essa disparada que a gente viu nos últimos dias aí, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, galera, o contexto macroeconômico não está bom, a tendência principal, não só do Bitcoin, mas dos ativos em geral, é de baixa, e, assim, o momento não é o momento mais seguro para ficar apostando em alta, tá? Você pode dar sorte, igual muita gente fica comentando, mas foi manipulação, mas eu comprei, eu ganhei, tá, mas fica operando aí nesses movimentos de manipulação, com corretora, com influencer tentando jogar o mercado para cima para você ver o que vai dar, tá? Pump, galera, no mercado de criptomoedas a gente já tem isso, tá? Tem os grupos de pump, né? Que eles tentam fazer pump em altcoins de menor market cap. É o cara que faz o pump lá, ele fala para todo mundo comprar, ele compra primeiro e depois ele vende e o último a sair apaga a luz, tá? Então, o que está acontecendo aqui estão tentando fazer um pump, só que a diferença é que aqui é no Bitcoin, que tem um market cap gigante, quem está por trás é o CZ, que é o CEO da Binance, tá? Que anunciou no Twitter dele que ia comprar e fez um monte de gente atrás, né? Se esse pessoal que está indo atrás, está comprando agora, vai conseguir ter um lucro bom aí no curto prazo, eu não sei, tá? Mas eu sei o seguinte, o Bitcoin está numa região de resistência, enquanto ele não romper isso aqui, é perigoso comprar, tá? E não dá para a gente olhar aqui só o gráfico do Bitcoin, tá? A gente tem que olhar também as bolsas americanas que subiram quase 2% hoje, uma subida forte, e isso tem uma explicação, galera. Os bancões dos Estados Unidos se uniram para evitar a falência do First Republic Bank, tá? Se eu não me engano, esse banco é da Califórnia também, e eles vão depositar 30 bilhões, galera. Então, o que a gente está vendo aqui é um grupo de instituições financeiras ajudando, não, outros bancos ajudando um banco que está falindo lá nos Estados Unidos. Isso aí deixa o sistema financeiro em tese mais forte, tá? Se toda vez que acontecer isso eles conseguirem mandar dinheiro para o banco que está correndo o risco de sofrer uma crise bancária, vai ser legal, tá? O sistema ele vai ficar mais estável. Só que isso tem um problema, galera. Vejam o que aconteceu hoje, tá? Se a gente for lá para a taxa de juros de 2 anos, que é bem sintomática, a gente vê que hoje os juros de 2 anos nos Estados Unidos, ele subiu forte, tá? Ele deu uma subida aí de 6, quase 7%. Ele saiu lá de menos de 4 pontos para 4,20 praticamente. Tá? Isso aqui, na minha visão, indica que o mercado ele pode estar mudando a preocupação. O mercado subiu hoje feliz, impulsionado principalmente pelo setor de bancos, né, lá nos Estados Unidos, porque saiu essa notícia aqui, né, que esse banco vai ser socorrido e tal, isso é muito bom, beleza. Só que ao mesmo tempo que esse banco vai ser socorrido, o que fez esse mercado cair, tá, o que fez o mercado de juros americano cair nos últimos dias, foi justamente essas notícias, esses temores de que algum desses bancos poderiam quebrar. Isso fez o mercado entender que o Fed teria que, vamos dizer assim, em breve, abaixar os juros para estimular a economia, para estimular o setor bancário, porque estaria quebrando o banco, né? Mas com os bancos, com a crise do sistema financeiro ficando menos provável, né? Até na Europa aqui também teve o Banco Central da Suíça, se eu não me engano, ajudou o Credit Suisse. Então, assim, com isso, o risco de uma crise bancária vai diminuindo e o mercado volta a se preocupar com a inflação, tá? Então,
No primeiro momento, é bom isso daqui, tá? Isso é ótimo, porque se começar a quebrar banco, galera, a gente sabe onde isso vai parar. A gente já viu isso em 2008, deu uma crise terrível, tá? Dessa vez eles estão tentando evitar, eles estão agindo pontualmente, mas o problema é que a gente ainda tem a inflação, tá? E passando esse temor do banco aí, o tema volta a ser inflação, galera. Lembre-se que 2 semanas atrás o mercado estava preocupado com inflação, o mercado não estava preocupado com o banco. Tinha quebrado lá o Silvergate Bank, mas ninguém estava nem aí. Quando quebrou o Silicon Valley Bank, que o mercado começou a ficar preocupado, que era um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, tinha um monte de outras instituições que tinham dinheiro depositado lá, inclusive a Circle, que é a emissora do SDC, tá? Então, eu acho que isso aqui, apesar de resolver um problema, é ruim agora para o mercado, porque vai tirar o gás do mercado. Taxa de juros subindo já mostra isso. Então, o mercado está voltando a olhar para a inflação, está voltando a pensar. Agora, o problema é que o mercado vai ter que observar é isso, tá? E isso é ruim para criptomoedas, galera. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente vê que as criptomoedas, elas geralmente sobem aí quando há uma perspectiva de os juros abaixar ou quando eles estão baixos, né? Quando os juros sobem, como ocorreu aí nos últimos tempos, não tem jeito, tá? E tem muita gente aí, agora o canal tá cheio de hater, né? Pessoas que ficam aí criticando, achando que eu tô falando bobagem aqui, achando que eu só falo bobagem, mas enfim. O que acontece é o seguinte, galera, o que o mercado está fazendo agora não é novidade, tá? Em 2022, eu me lembro muito bem, eu estava lá falando, gente, a situação está complicada. Aí começou a guerra na Ucrânia, a situação está complicada, tá? O mercado, ele estava fazendo a mesma coisa, galera. A gente olha aqui, fevereiro e março de 2022, tá? O mercado subiu ali em fevereiro, aí depois veio a questão da Ucrânia, aí o mercado caiu e subiu de novo. Ele ficava sempre na mesma região, ele ia lá para a região dos 37, depois ia para a região dos 46, 45, caía para a região dos 37, subia, disparava de uma hora para outra. Teve o dia de 28 de fevereiro, galera, que o Bitcoin subiu 14%, tá? Isso aí, se eu não me engano, foi um dia ou alguns dias depois de a Rússia invadir a Ucrânia. Muitos russos, com a moeda russa se desvalorizando, correram para comprar criptomoedas, o Bitcoin subiu. Tá? E nisso aí muita gente falou, não, mas o Bitcoin não vai cair esse ano, porque os russos vão comprar, né? Porque vai proteger eles do sistema financeiro. E aí depois, em março, todos os mercados subiram, né? Bolsas americanas dispararam ali, e o Bitcoin foi atrás, o Bitcoin saiu de novo da região dos 37, foi lá na região dos 48. Eu lembro que eu shortei, galera, exatamente aqui, ó. Eu lembro que eu shortei, tá? Se vocês procurarem vídeos meus aqui do canal, daquela época vocês vão achar isso, tá? Vocês vão achar esses vídeos. Mas enfim, moral da história, galera, o mercado ficou ali 3 meses praticamente enrolando, tá? O mercado ficou esse tempo todo aqui enrolando, ele não caía, tá? E a gente tá vendo aqui agora a mesma coisa. Fundamentos horríveis, tá? Fundamentos cada vez piores. Um ano atrás a gente não imaginava que as taxas de juros iam chegar onde chegaram, tá? Não imaginava. As taxas de juros no mundo, elas já, hoje o nível de taxa de juros ele é maior do que em toda a história do Bitcoin. O Bitcoin nunca conviveu com isso. A gente agora está correndo o risco de ter uma crise financeira terrível, tá? A gente já está vendo bancos quebrando aí em função dessas taxas de juros elevadas e o mercado de criptomoedas simplesmente está subindo, tá? Há quem diga que o CZ que está trocando BUSD por Bitcoin. Enfim, fato é o seguinte, galera, o mercado está fazendo a mesma coisa, tá? Ele está andando contra os fundamentos estão cada vez piores, a gente está cada vez mais perto de uma recessão, de uma crise econômica mundial, o sistema bancário já está dando problemas e o mercado cripto está aí, querendo andar contra a maré, né? Isso é perigoso, porque a última vez que ele fez isso não deu certo, tá? Ele acabou caindo e o Bitcoin que estava ali naquela região dos 48 mil dólares em março, fevereiro de 2022, galera, eu lembro muito bem que as pessoas comentavam aqui no canal quando eu falava, gente, aqui tem uma bandeira de baixa, tá? Ele tá prestes a romper essa bandeira de baixa. Ela tá com alvo lá na região dos 18 mil dólares, 17, 18. As pessoas riam de mim, as pessoas falavam que o Bitcoin nunca ia voltar a 30 mil dólares, galera. Ele voltou não só a 30, como voltou a 20, depois voltou chegou a bater quase 15, tá? Com a quebra da FTX. Então, meus amigos, isso aqui mostra uma coisa, não menosprezem o mercado, não ignorem, porque
a situação macro está péssima, tá? E falando em macro, galera, hoje a gente teve a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, licenças da construção civil e índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, tá? Índice de atividade industrial do FED da Filadélfia foi o único dado aí que veio, teoricamente, bom para o mercado, que é ruim para a economia, né? O índice de atividade industrial mostrou uma queda aí muito maior do que o mercado estava projetando. Mas, em compensação, a gente teve dois dados, galera, que na minha visão são os mais complicados, tá? Primeiro, pedidos iniciais de seguro-desemprego veio abaixo do esperado novamente, tá? O mercado estava esperando 205 mil novos pedidos de seguro-desemprego essa semana e foram pedidos apenas 192 mil, tá? E na semana passada foram 212, ou seja, diminuiu. E, galera, esse dado aqui, isoladamente, ele não mostra nada, porque toda semana são divulgados dados desses. Só que, com esse dado aqui, sempre muito abaixo da expectativa, né? A gente vê aqui que a maioria tá verdinho, tá? A maioria tá verdinho. A maioria das vezes esse dado vem abaixo da expectativa, mostra o mercado de trabalho forte, tá? O mercado de trabalho forte é justamente o que vai bater na inflação de serviços, tá? Se a inflação de serviços sobe, o Fed vai ter que manter os juros altos por mais tempo, galera. Então isso aqui é complicado. E outro dado que veio aí também, muito forte na minha opinião, foi licenças da construção civil de fevereiro, tá? O mercado estava projetando 1.340 e veio 1.524. Então vocês vejam aqui o seguinte, o que saiu, galera? Eu não sei se vocês observaram, tá? A gente teve dados de inflação aí nos últimos dias dos Estados Unidos, veio o CPI, veio PCI, e o que cresceu no CPI dessa semana foi justamente o núcleo, tá? O núcleo que é esse dado aqui, ó. Ele cresceu em 0,5, o mercado estava projetando 0,4, né? O núcleo está acelerando, galera. A gente vê aqui que desde novembro de 2022, o núcleo da inflação dos Estados Unidos ele vem acelerando. Em novembro, ele veio 0,2, depois em dezembro 0,3, em janeiro 0,4 e agora em fevereiro 0,5. Tá? A gente vê claramente aqui que o núcleo ele tá forte, tá? E o núcleo da inflação, galera, é a parte mais difícil de combater, tá? Que é a inflação que engloba coisas que não dependem, como por exemplo do petróleo, tá? O petróleo já tem caído muito aí nos últimos tempos, galera. É só o Biden começar a vender reservas estratégicas, a produção aumentar, a produção de tirar petróleo do xisto, ou mesmo um susto que o mercado dá, tá? Só do Biden ter falado que ia vender as reservas estratégicas, o petróleo já caiu bastante no dia em que ele falou isso, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, o petróleo está caindo muito, galera. O barril do petróleo está 74, chegou a bater 72 hoje. Então, ele está metade aí do que ele estava um ano atrás. Não metade, mas ele chegou a bater quase 140, galera. Agora ele está... Isso em março, quando aconteceu a situação lá na Ucrânia. Agora ele está quase metade. Tá? E a inflação continua acelerando, galera. Então, isso mostra que essa inflação que a gente está vendo crescer nos últimos tempos, ela não está vindo mais de commodity, não está vindo mais de choque de oferta, não está vindo mais de preço de alimentos e de energia. Ela está vindo disso daqui, ó, mercado de trabalho apertado. A gente viu que os últimos dados estão mostrando mercado de trabalho apertado e além do mercado de trabalho que eu comentei com vocês que está evidente aqui que ele está muito apertado, isso aqui também, tá? No último CPI, o núcleo, uma das coisas que mais subiu foi aluguel, tá? E a gente vê aqui licença da construção civil forte, tá? O dado bem forte, os últimos estavam vindo fracos, mas estavam vindo um pouco abaixo da expectativa. E a gente tem aí essa situação, galera. Construção civil voltando forte, construção civil é um setor intensivo em mão de obra, tá? Isso aí tende a inflacionar o preço da mão de obra. E a gente tem que lembrar também que tem a inflação do aluguel, né? Então o setor da construção civil não está fraco. Tá? Embora o preço de casas nos Estados Unidos de imóveis tenha caído nos últimos tempos, a gente ainda está vendo os aluguéis altos, o setor da construção civil está forte, tá? Se está forte é porque está tendo demanda, então o mercado está aí nessa situação em que a inflação não cai, o petróleo já caiu, várias coisas já caiu, e aquela quantidade gigantesca de dinheiro que o Fed injetou, que o Banco Central dos Estados Unidos injetou no mundo em 2020 e 2021, está surtindo efeito até hoje, tá? As taxas de juros já subiram e a inflação não está caindo. Essa é a verdade, é uma situação muito complicada e isso é ruim para o Bitcoin, galera. Porque isso está indicando que o Fed provavelmente vai ter que manter esses juros mais altos que o mercado espera por mais tempo. E na semana que vem a gente vai ter
Na divulgação lá do Fed, né, a gente vai ter na próxima quarta-feira, que vai ser o dia 22 de março, mais importante do que a taxa de juros, galera. Taxa de juros o mercado já entende qual que vai ser, tá? Mais importante é o gráfico de pontos, que vai mostrar a projeção do Fed, até quando o Fed acha que ele vai ter que manter esses juros altos, quando ele vai começar a diminuir, tá? Quando ele acha que a inflação vai ir para a meta. As últimas vezes, galera, esses gráficos de pontos do Fed vieram muito ruins, tá? E quando eu digo ruins, ruins no sentido de o Fed sempre colocar uma estimativa de inflação acima do que o mercado estava esperando, uma estimativa de manter as taxas de juros acima do que o mercado estava esperando, tá? Então, assim, isso é importante porque essa subida dos últimos dias foi porque o mercado começou a precificar que o Fed vai cortar juros a partir de julho. Tá? O mercado estava ali naquele medo nos últimos dias, né, que viu que a inflação estava alta, e aí veio o problema no banco lá nos Estados Unidos, o mercado subiu, porque entendeu que o Fed ia cortar a taxa de juros a partir de julho, provavelmente, a partir do mês de 2023, porque a situação está feia. E se vier nesse gráfico de pontos na quarta-feira que vem, dia 22 de março, que eles não vão cortar, que talvez a projeção deles seja deixar os juros mais altos por mais tempo que o mercado está esperando. Imagine, então o mercado não está precificando isso. Então, assim, eu acho que o mercado está procurando um motivo para subir, só que está ficando perigoso. Tá ficando perigoso. A gente está com o SP500 aqui praticamente a 4.000 pontos. Tá? Ele está 4.000 pontos há muito tempo. E o pior disso tudo ele está a 4.000 pontos, só que a diferença é que ele agora não está a 4.000 pontos com uma inflação baixa. Ele está a 4.000 pontos com a inflação que está resistindo e, principalmente, mais importante de tudo, com uma taxa de juros muito alta. Tá? Essa taxa de juros aqui, galera, é loucura, tá? Isso aqui. Olhem isso, tá? Se a gente olhar aqui desde outubro de vamos ver aqui, outubro de 2022, tá? Vamos ver. Aliás, vamos ver aqui quando o SP500 chegou pela primeira vez nesse patamar, que foi em maio, um ano atrás, tá? O SP500 está há um ano nesse mesmo patamar, galera. Olhem isso, tá? Vamos ver aqui quanto que estava a taxa de juros em maio do ano passado, né? A gente tinha taxa de juros lá nos Estados Unidos na casa dos 1%, tá? 1,5%, por aí, 1,25%, e o SP500 estava aqui em 9.000 pontos, tá? E agora, a gente tem as taxas de juros aqui, nesse momento, a 4,75, galera. Opa, a ferramenta tá zoada aqui, eu não estou conseguindo desenhar, tá? Mas enfim, 4,75. E mesmo com essa taxa de juros quase 4 vezes o que ela estava um ano atrás, o SP500 está se mantendo. Isso aqui está muito estranho, galera. Isso aqui está muito estranho. Eu vejo uma simetria gigantesca aqui, tá? Não sei o que vocês acham, eu só acho que uma hora o efeito disso pode vir, assim como o efeito veio no ano passado. A partir de abril, o mercado começou a cair na real de que tinha um problema muito sério e a consequência veio, o mercado corrigiu. Tá? Então, Tainan, você é pessimista? Não, só estou mostrando para vocês aqui que o cenário macro, do jeito que ele está hoje, não tem como, galera. Não tem como, a situação está muito complicada. Beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.